te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Abrir, Senhor, o tesouro da graça celeste para os vossos servos e servas, assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento nos conceda aumento da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, no versículo de 1 a 16 e 18 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O livro da origem de Jesus Cristo foi assim. Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judas e seus irmãos, Judas gerou Farés, Farés gerou Sará, Sará, cujo a mãe era Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminade, Aminade gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz, cujo a mãe era Raabe, Boaz gerou Obedé, cujo a mãe era Ruth, Obedi gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, naquele que tinha sido a mulher de Urias, Salomão gerou Rabaão, Rabaão gerou Abias, Abias gerou Assá, Assá gerou Josafá, Josafá gerou Jarão, Jarão gerou Osias, Osias gerou Jatão, Jatão gerou Acás, Acás gerou Ezequiel, Ezequiel gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zoborão, Zobabel, Zobabel gerou Abiade, Abiade gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sudaque, Sadaque gerou Aquim, Aquim gerou Elide, Elide gerou Eliazar, Eliazar, Eliazar gerou Mata, Mata gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, no qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciar, resolveu abandonar Maria em segredo.
Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe será chamado o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a natividade da Virgem Maria. A igreja celebra essa festa da natividade de Maria. Ali tem um grande sentido teológico, espiritual, histórico, né? Que ali nasce Maria, que nasce de um casal já idoso, né? Já é uma ação do Espírito de Deus, desde de Ana e Joaquim, Maria, né? Isabel, e assim por diante, né? Muitos acontecimentos de obras de Deus, porque dentro da condição humana, naturalmente, não aconteceria. Então essa fecundidade de Ana e de Joaquim que vem, Maria, tem toda uma história. Por isso, então, a palavra de Deus hoje vem no livro de Mateus, trazendo essa genealogia, né? Uma geração de pessoas aonde tinha pecado, aonde tinha desafio, aonde tinha dificuldades, né? O povo, mas Deus traz a sua graça através de geração em geração. Nós também fazemos parte de quantas gerações que nós nem conhecemos, né? E então de geração em geração ali passou, né? 3 vezes 14 gerações. E chega então a Maria, que é Maria e José, né? Esses personagens importantes da obra de salvação, porque quando nós falamos, aqui nós estamos falando hoje do nascimento de Maria, da natividade de Nossa Senhora. Mas aqui também inclui nesse evangelho a presença de José. José foi um personagem importantíssimo, grandioso, um homem justo. E aí então, olhando para isso, de geração em geração foi por obra de Deus, pela ação do Espírito Santo, purificando, santificando, para chegar até o ponto de Maria ser reconhecida pela igreja como imaculada, sem mancha do pecado, mesmo vindo de um histórico de pecado que é as gerações passadas. E também chega a José, que tinha todo um comprometimento, né, de vida conjugal com Maria, estava vivendo lá num contrato que eles faziam, né, e dentro desse contrato, ele estava vivendo ainda o tempo do namoro, porque a segunda etapa do contrato era morar junto. E se acontecesse de uma moça que era prometida em casamento ao moço, e ela aparecesse grávida, ele poderia denunciá-la aos poderes e ela ia ser apedrejada em praça pública. Mas José, como era um homem justo, ele foi embora, ele ia embora em segredo. Mas o anjo vem e intervém e fala para José: não tenha medo de receber Maria, porque essa obra é a obra de Deus. E José devia também entender das profecias, que as profecias eram grandes, tanto que nós vemos aqui no livro de Malaquias a beleza da fala. Vale a pena, né? Malaquias 5, de 1 a 4a, compensa ler, meditar, que é uma fala profética muito bonita. Então José, ele conhecia também as profecias. Aí o anjo fala: não deixe Maria não, pode assumi-la, porque não tenha medo disso não, porque ela vai conceber e dar à luz a um filho e ele será chamado de Emanuel, aquele Deus está conosco. Então o sim de Maria
também teve o sim de José. E também nós que viemos de gerações em gerações, essa geração chegou até nós para quê? Para que nós pudéssemos também olhar para Maria, olhar para José, olhar para a história da salvação, olhar para a pessoa de Jesus e poder também dizer esse sim, que todas as vezes que nós dizemos sim para Deus, obras grandiosas e maravilhosas, elas acontecem. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santa e Poderosa, pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial, aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.